Olá pessoal, sejam bem-vindos à palestra do Janeiro Branco. Hoje eu vou falar um pouco sobre estresse para vocês, mas antes eu quero me desculpar com você que tentou assistir e não conseguiu assistir a palestra porque, enfim, nós tivemos problemas técnicos, houve um problema de configuração de tela e eu achei melhor não levar para o ar e interromper porque já havia atraso e eu não gosto de deixar as pessoas esperando. Eu sei que é desagradável, eu peço desculpas a vocês mais uma vez, porque tinham pacientes, tinham clientes, alunos, ex-alunos, pessoas que contribuíram muito com a minha tese de doutorado, e realmente fica chato, eu queria aqui pedir desculpas a vocês, mas vamos em frente, esse vídeo está sendo feito agora para substituir essa palestra, tá bom? Então a gente vai falar aqui do estresse e a sua influência no trabalho e, consequentemente, na vida mental. E uma coisa está muito ligada à outra, a gente já tem que começar falando sobre isso. A gente não pode dissociar uma coisa da outra. Hoje o trabalho ele é intimamente responsável pelo nosso estado de saúde mental. Eu diria mais até, indo até um pouquinho aqui além do estresse, as pessoas hoje têm uma supervalorização do trabalho, da racionalidade, do cientificismo, A nossa vida se tornou muito prática, muito competitiva, Num mundo globalizado, onde as empresas se modificam o tempo todo, estão constantemente competindo, o mercado muitas vezes é predatório, e a gente que é humano e está dentro desse contexto, a gente tem que se colocar e se adaptar a uma realidade que não é fácil, que não é nem um pouco tranquila, nem para o aspecto físico e nem para o aspecto psicoemocional que nós temos. Tá? Eu costumo dizer que nós temos altas cargas de estresse porque nós vivemos um estilo de vida para qual o corpo e a mente não foram preparados. Tá? É muito importante observar que tudo que o homem, o ser humano desenvolveu ao longo da história, em matéria de civilização, conhecimento, ciência, nós avançamos muito. Realmente nós temos uma curva de crescimento nesse sentido enorme. Tá? Só que o corpo não acompanha. A gente não tem essa adaptabilidade tamanha para suportar muitas vezes aquilo que é imposto a gente. Tá? Quando passamos ainda por crises econômicas, isso é uma coisa bastante comum no Brasil, a gente acaba também de uma certa forma, ficando mais sobrecarregado, porque as empresas contratam menos pessoas e sobrecarregam aqueles que estão trabalhando, fora os cargos de alta responsabilidade. Enfim, esse é o nosso contexto, tá? Então, assim, o que é o estresse? De maneira simples, eu poderia ler uma definição aqui para vocês, do tipo, quaisquer circunstâncias que ameaçam ou são percebidas como ameaçadoras do bem-estar do indivíduo e que, portanto, minam as capacidades de enfrentamento do indivíduo. Tá? Essa definição é de um autor chamado Wayne Waiting, que fala sobre temas e variações dentro da psicologia. Vamos traduzir isso um pouquinho, O que acontece? Vamos ser bem claros. Nós temos uma carga de energia. Nós somos feitos de energia. Nós precisamos de alimentação, nós precisamos de sono, nós precisamos de coisas que reponham as nossas energias para que a gente tenha esse enfrentamento da vida, das ameaças, de resolver problemas de trabalho, de família, de dia a dia, entre mil outras coisas. Tá? O que acontece? Quando nós somos exigidos ou nós enfrentamos uma ameaça, o organismo reage naturalmente. Ao perceber o perigo, uma glândula chamada amígdala cortical dispara um sinal de que algo está errado, de que existe uma ameaça. Esse sinal mexe com a glândula suprarrenal, que vai liberar noradrenalina no organismo. Por que noradrenalina? Para intensificar, para aumentar o seu metabolismo. Então, o seu batimento cardíaco vai subir, a sua pressão arterial vai subir, o teu metabolismo todo vai acelerar, a tua atividade mental neurológica também entra em aceleração, você fica como uma espécie de uma pessoa mais rápida, capaz de responder muito mais rapidamente e com muito mais força às ameaças. Os seus músculos vão estar cheios de sangue, com bastante oxigênio, para que você tenha condições de luta ou de fuga. E veja bem, olha que coisa engraçada. Se você tem um problema no trabalho, não dá para você lutar
e nem fugir, né? Ou você vai meter a mão na cara do seu chefe, né? Não vai. Alguns chegam a esse ponto, né? Mas a ideia é que nós não cheguemos a esse nível de estresse. O que acontece? Toda vez que eu tenho uma reação dessa, eu perco energia. Tá? E uma hora, evidentemente, que ela pode faltar. Onde que eu quero chegar? Pensa bem, equação simples, tá? Até que ponto você gasta muita energia e até que ponto você repõe? Faz uma comparação com o teu cheque especial, que é uma coisa extremamente comum no Brasil, né? Se você entrou no cheque especial este mês, o que você tem que fazer? Economizar mais dinheiro a ponto de cobrir o rombo que você deixou, mais os juros que você vai ter que pagar pelo teu cheque especial, tá? O que a gente faz geralmente? Deixa o rombo aumentar, né? E não vamos botar a culpa só única e exclusivamente nas taxas abusivas de juros que nós sabemos que existem, tá? O fato é que nós também não temos esse comprometimento financeiro ou educação financeira para manter a conta em ordem, tá? Ou seja, no geral, nós gastamos mais do que recebemos. Com o estresse, garanto a vocês, a gente faz rigorosamente a mesma coisa. Se você está estressado hoje, neste momento, o que isso significa? Isso significa que você está gastando muito mais energia do que você consegue repor. Isso significa também o seguinte: então você se dedica muito ao trabalho, você dorme pouco, você se alimenta mal, ou seja, você tem poucas reposições de energia, e além de serem poucas, elas têm a possibilidade de serem ruins, como uma má alimentação, por exemplo, ou uma má qualidade de sono, tá? E ao mesmo tempo você gasta mais energia do que você consegue gerar. Se você está nessa situação, você é um estressado. Tá? E você é um estressado num nível que já foge ao nível saudável. Ah, Edu, mas existem níveis saudáveis de estresse? Sim, não existe estresse zero. O estresse é uma reação natural do nosso organismo, tá? A gente não pode fugir disso. O que a gente tem que fazer é mantê-lo num nível adequado. Você precisa do estresse. É como uma ansiedade positiva, tá? O estresse ele te mobiliza a resolver os problemas, a resolver as suas ameaças de vida, tá? Mas ele não pode ser uma coisa acumulativa como ele costuma ser. E ele está muito associado ao estilo de vida, tá? Já falo desde agora. Não adianta você tomar ginkgo biloba, não adianta você tomar stress tabs, se entupir de vitamina, né? Tomar medicação psicotrópica, antidepressiva, ansiolítico, se você mantém o seu estilo de vida. As medicações vão tratar os sintomas, mas não vão tratar a causa. Então você entra num círculo vicioso em que você fica mal pelo estresse, trata e volta para o mesmo estilo de vida. E aí você estressa de novo, trata e volta. E isso não para mais. O que as pessoas não prestam atenção é que o estresse ele é cumulativo. Você acumula ao longo da vida. É como se você criasse marcas no organismo ou no teu psiquismo que lá na frente cobram um preço, tá? Então, às vezes o pessoal fala, mas o juros do cheque especial é muito abusivo. Os juros do estresse são muito maiores do que o cheque especial, isso vocês podem ter certeza, tá? Então, isso é uma forma da gente fazer com que o estresse seja uma coisa positiva. Então, vamos vendo aí que a gente precisa de um estilo de vida, tá? Eu sei que a medicina, os tratamentos, todos eles têm uma coisa muito voltada para o combate, né? Mas aqui realmente a questão é muito mais preventiva. É como eu falo, nós temos por hábito viver de forma adversa, contrária ao nosso organismo. A gente impõe ao nosso organismo, e eu estou incluindo tanto a parte fisiológica como a psicológica, a condições terríveis. Não há indivíduo que suporte. Então a gente não pode ficar acreditando o tempo todo que a gente é o homem de ferro ou a mulher de ferro que não vai sucumbir em algum momento e que vai conseguir combater isso com medicação ou qualquer outro tratamento. Não é bem assim. Precisa sim de uma mudança de estilo de vida. Tá? Manter os níveis de estresse adequados, como a gente faz com o colesterol. Não pode ser nem muito alto, nem muito baixo. Ele tem que ter uma margem ali que seja bastante apropriada, tá? Então eu espero que ao final dessa pequena palestra aqui você seja capaz um pouco de tratar o teu próprio estresse de uma forma positiva, para ele te ajudar e não para ele te prejudicar, tá? Bom, vamos lá.
O que causa estresse? Né? Você vai pensar em 1 zilhão de coisas. E eu vou dizer algo para você. Tudo causa estresse. Se você levantou da cama, você já está estressado. Não existe estresse zero. Só tem o estresse zero quem está morto. Tá? Então a gente precisa pensar o seguinte. Se tudo causa estresse, a gente tem que dividir ele em grupos. Tá? E também aproveitando aqui, gente, para quebrar um pouco aquele mito de que estresse são só coisas ruins. Isso não é verdade. Coisas boas também mobilizam estresse. O que eu costumo falar em aula para os meus alunos? Olha, se você ganhar na Mega Sena, você vai ficar estressado. Ah, mas que estresse bom, né, professor? Sim, é um estresse ótimo, ele é excelente, mas ele é estresse. Tá? Não vamos esquecer que ao momento que você descobrir que você ganhou na Mega Sena e ficar eufórico e começar a fazer planos, né? E começar a executar mudanças na sua vida, e mudança é uma coisa importante que a gente já vai falar, você vai ver que isso vai gerar estresse, por mais que seja positivo, porque você está gastando energia. Tá? Fazer 1 milhão de coisas boas ao longo do dia, positivas e produtivas, por mais que te deixe satisfeito ou satisfeita, é consumo de energia. Então, para fazer tudo isso, você tem que estar com a energia adequada. Tá? Vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz uma dieta de proteína, passei uma semana sem comer carboidrato e inventei de nadar. Quer dizer, eu nadava ali 10 chegadas mais ou menos, e eu mal consegui fazer uma, porque o corpo não tinha de onde tirar energia para um esforço daquele, mas era uma coisa que eu não tinha conhecimento naquela oportunidade. Tá? Então vamos separar um pouco aí as causas do estresse, depois eu vou afunilar essas causas também numa única coisa para vocês entenderem melhor. Tá? Bom, então vamos lá. O que causa estresse? Eu começaria aqui a falar de frustração. Tá? Por que a frustração é uma grande causa de estresse? É pela alimentação das nossas expectativas. Né? Ou seja, vamos pegar um exemplo. Você está participando de um processo seletivo para um novo trabalho. Tá? E você começa a ir bem nesse processo, você começa a avançar nesse processo. Né? Então você começa a criar expectativas de que você vai efetivamente conseguir o trabalho. Tá? Ali no final cancelam a vaga, ou outra pessoa é contratada. Tá? É como se fosse uma carga de energia embora. Tá? E aquela frustração vem com aquele sentimento de depressão, né? de depreciação, de autodepreciação, e a gente vai lá para baixo. Ou seja, a frustração ela tem um componente muito mais psicológico em relação ao estresse. A gente não para pensar, mas as questões emocionais, né? Tudo aquilo que diz respeito ao meio emocional também consome energia. Tá? Experimenta ter uma ADR com alguém durante 2 ou 3 horas e tenta se concentrar em alguma coisa importante do trabalho, né? Ou ir fazer uma corrida. Muito provavelmente você não vai achar energia. Porque o emocional ele consome grandes quantidades de energia. Tá? Então, o que eu recomendo a você na frustração? Não tenha expectativas, tenha esperança. É engraçado, porque a palavra esperança tem uma etimologia que vem de espera, né, de expectação, né, de você estar esperando, e ânsia é a mesma, vamos dizer assim, o mesmo desdobramento, a mesma raiz da ânsia. Ânsia, ansiedade, né, quer dizer, aquilo que te mobiliza. Assim como a ansiedade pode ser altamente prejudicial, né, ela pode ser positiva naquele momento em que ela te mobiliza para as realizações. O estresse ele tem esse mesmo mecanismo, tá? Então, assim, evite ficar alimentando grandes expectativas. Eu vou usar um chavão aqui popular, mas ele cabe muito bem, viva o presente. Né? Você tem que viver o momento presente. Não você fica jogando energia nas coisas do futuro, ao invés de cuidar dos estressores, dos problemas, das ameaças, das necessidades que você tem neste momento presente. Tá? Então, por isso que a frustração acaba sendo realmente uma armadilha assim, muito, muito peculiar e meio que sorrateira para deixar a gente estressado. Tá? O outro grupo, vamos dizer assim, né, o outro principal tipo de estresse ou causa é o conflito. Tá? Conflitos matrimoniais, conflitos no trabalho, né? O próprio conflito interno, as nossas próprias dúvidas, né? São coisas que também consomem emocionalmente a nossa energia, fazendo com que a gente fique desse jeitão, assim, meio o que o Freud chamou muito claramente de neurose, né? Para onde eu vou? E qualquer decisão que eu tome, ela parece ter consequências ruins. Né? Por exemplo,
Vamos voltar ao exemplo do emprego, tá? Vamos supor que agora você conseguiu efetivamente a vaga, tá? Então você não se frustrou. Só que ao ouvir a proposta, você para e pensa, nossa, é uma proposta ousada, eu vou ganhar bem mais, o trabalho me interessa, mas é um risco. E se eu for mandado embora? O que eu faço com a minha família? O que eu faço com meus filhos? O que eu faço com as minhas contas, né? E se der tudo errado? Não é melhor eu ficar onde eu estou, porque eu já tenho estabilidade? Esse tipo de dúvida é bastante estressante. É o conflito que nós temos, né, interno. Então, assim, se eu recuso o trabalho para me manter no meu trabalho atual, o que eu vou fazer? Eu vou chegar no ponto de frustração. Porque eu queria, né, mas por insegurança, né, ou até por precaução, por achar melhor que não é aquele momento que eu devo assumir um novo trabalho, eu acabo me frustrando. Tá? Se por outro lado eu aceito o trabalho, eu passo por um processo de mudança, né? E aí eu já vou falar um pouco da mudança, por que a mudança é tão importante e tão estressante também. Tá? Outro tipo de estresse que está intimamente ligado às causas é a pressão. Tá? Esse é o estresse típico do trabalho. Tá? Por que nós sentimos pressão? Por causa de uma coisa chamada tempo. A relação que nós temos com o tempo é uma coisa muito curiosa. Tá? Isso vem desde o começo da humanidade. Se você pegar a Gênese grega, né, então você tinha lá Gaia, Urano, céu e terra que fecundou, surgiu o mundo na Gênese grega, e aí o próximo deus assumiu o lugar, né, derrubando Urano do trono, é Cronos, que é o deus do tempo. O que fazia Cronos? Devorava os seus filhos. Né? Quando você está com aquele sentimento que você não tem tempo para nada, que as contas chegam muito rápido, os prazos são muito curtos, o professor na faculdade cobra, o chefe cobra prazo, o cliente cobra qualidade, que nós vamos ficando pressionados com aquele sentimento de que nós não temos tempo para fazer tudo. Esse é o sentimento de ser devorado pelo tempo, e isso causa altas doses de ansiedade no indivíduo, tá? Altas doses mesmo. Tá? Imagina um mundo mágico onde boleto não tem data para pagamento, você paga quando quiser, os prazos do seu trabalho também não existem, você não precisa trabalhar um determinado horário, você que faz mesmo o seu horário, você vai reduzir a pressão, a zero, porque não existe tempo. Tá? Agora, num mundo como o nosso, em que há tempo, o tempo acaba virando um inimigo para quem está pressionado. E vale uma dica aqui, quanto mais estressado você tiver, menos condições e energia você tem para lidar com as questões da pressão, para dar conta de toda essa pressão que vem em cima de você por causa do tempo. Tá? Cada vez que você entra em contato com esse desespero, né, ou com essa aflição de ter que entregar, ou de ter que pagar alguma coisa, é um pouquinho de energia que o corpo gasta para você poder ter um enfrentamento desse aspecto estressor. Tá? Por fim, o outro tipo de estresse está diretamente ligado às causas, como eu falei para vocês, é a mudança. A mudança, gente, é o que mais causa estresse, é o principal tipo de estresse. Tá? E está ligado realmente à causa geral. O que acontece? Numa situação de estresse, gente, ou melhor, numa situação de mudança, por que o estresse é muito alto? Porque é uma readaptação a uma nova realidade. Tá? Se você já mudou de casa, se você já mudou de emprego, a tua transição da infância para a adolescência, da adolescência para adulto, casar, ter filhos, ingressar na faculdade, se formar, primeiro emprego, todas as mudanças que ocorrem, a gente precisa de uma carga de energia muito grande para a gente poder se adaptar a uma nova realidade, e tempo para que você se adapte a isso. Então, por isso que é tão estressante. Tá? No próprio livro do N. Waiting, tá, que eu dei a definição para vocês, tá? É um livro introdutório, tá? Ele chama-se Introdução à Psicologia, Temas e Variações. Se vocês quiserem pesquisar, ele colocar uma escala de classificação de readaptação social com os principais eventos de mudança que causam estresse. Tá? Aqui por ordem, o primeiro, a morte do cônjuge. Segundo, divórcio. Terceiro, separação conjugal. Quarto, prisão. 5, morte de um familiar próximo, pai, mãe, filhos.
Sexto, lesão ou doença. Sétimo, casamento. Oitavo, demissão do emprego. Nono, reconciliação conjugal. Vejam, o que pode ser uma coisa positiva também efetivamente gera estresse, porque você precisa se readaptar a uma nova realidade dentro de um relacionamento conjugal. Tá? E por último, a aposentadoria. Vejam que não foge muito da questão do trabalho, de doenças, que são mudanças muito importantes. E eu não sei se vocês repararam, desses 10 primeiros que eu destaquei aqui, 5 são ligados ao casamento, inclusive o próprio casamento. Mas vejam aquele que mais causa estresse, que é a morte do cônjuge. A morte do cônjuge, por que ele é tão impactante? Porque casamento é um projeto de vida conjunto. Quando uma das partes morre, a parte que fica faz o quê? Além de ter que lidar com a dor do luto, que por si só já é uma mudança bastante sensível e bastante dolorida, que gera uma carga de estresse enorme, ela tem que reformular todo o projeto de vida. Então, a vida dela muda no aspecto econômico, na criação dos filhos, no aspecto social, no aspecto profissional, no campo afetivo, obviamente. Se vocês quiserem exemplos claros, imagina um casal jovem recém-casado com 1000 projetos de vida pela frente e um morre repentinamente. Aquele que fica, como fica? Imagina a carga de estresse para refazer toda a vida depois de ter alimentado tanta expectativa com relação a um projeto de vida. Ou aquele clássico casal idoso, onde um dos dois morre e o outro fica completamente perdido. Porque uma rotina que foi vivenciada durante 30, 40, 50 anos, ela de repente é interrompida, fica realmente aquela coisa de sentimento de estar perdido e uma profunda depressão, porque a pessoa, enfim, é um vínculo afetivo extremamente importante que se perdeu. Então, não raro, a parte que fica, o cônjuge que fica, também deprime bastante e também não raro, muitas vezes, não tarda a vir a falecer. Mas isso é uma questão para outros aspectos. Tá? Dentro disso tudo, gente, a gente tem o burnout. O que é o burnout? É aquele estresse que está intimamente ligado às relações no trabalho, ligado à questão profissional. Então, assim, se o teu estresse está ligado ou exclusivamente ou muito mais intimamente à sua atividade profissional, o teu caso é de burnout. Tá? E, classicamente, as profissões que mais causam estresse são o quê? Policiais, bombeiros, socorristas, gente que lida com salvar vidas ou que corre grandes riscos de vida. Mas o burnout, olha só, ele tem sido encontrado muito mais em assistentes sociais, profissionais de RH, profissionais de saúde, professores. Vejam que são pessoas que lidam muito diretamente com o público, com problemas sociais, com relação de vida e morte, com relação de doença, e realmente ter isso dentro do trabalho é algo bastante peculiar e forte. O profissional de saúde, eu falo como e eu já fiz aqui até outras palestras falando sobre isso, ele tem uma forte carga de pressão, ele tem um horário de trabalho muito diferente, também que vai muito fora do nosso ritmo biológico, e ele está constantemente lidando com doença, com morte, com luto, principalmente aqueles que estão dentro de hospitais, e isso efetivamente na vida moderna tem gerado muito mais estresse. Tá? Então, para essas pessoas, o combate tem que ser realmente direto em cima disso. Vou falar mais para o finalzinho, quando eu falar da psicoterapia dentro do estresse, tá? Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais assim de como a gente pode lidar melhor com o estresse, Vou falar aqui um pouco de work-life balance, que é basicamente você manter o equilíbrio entre a tua vida e o seu trabalho, tá? O que também ajuda principalmente na questão do burnout. Mas eu quero falar um pouquinho de como o estresse se instaura, Assim, por que você ficou estressado naquele momento que você identifica, Porque você bateu o carro, porque você foi mandado embora, porque terminaram um relacionamento com você e por aí vai. Pensa o seguinte, se você tivesse uma solução mágica para nunca ter estresse na vida, o que você escolheria?
né? Se fosse eu escolheria uma bola de cristal. Por que uma bola de cristal? O que causa o estresse no dia a dia, gente? Independentemente se está ligado ao tipo da frustração, ao tipo do conflito, ao tipo da pressão, ao tipo da mudança, é o que a gente chama de fato extraordinário. Por que fato extraordinário? É aquilo que você não espera. Alguém espera que a privada vai entupir? Alguém espera que vai dar um bug de tecnologia como esse que me impediu de estar aqui? Alguém espera que o outro que assumiu um compromisso com você deixou de cumprir? Alguém planeja furar o pneu do carro, ser demitido, levar um pé na bunda? Não. Então é esse fato extraordinário que quando ele aparece na sua vida, por exemplo, você bateu o carro, o que vai acontecer nesse instante? O teu organismo ele vai se mobilizar. Ele vai ter uma reação neurohormonal como aquela que eu comentei no começo. Então a tua amígdala cortical vai disparar um sinal para liberar a noradrenalina no teu organismo, para a glândula suprarrenal liberar a noradrenalina no teu organismo, tá? O teu batimento cardíaco vai subir, as suas pupilas vão dilatar, a tua percepção vai ficar mais aguçada, a musculatura vai estar cheia de sangue, para aquela relação de luta ou fuga que eu comentei com vocês, né? O coração está disparado, você está muitas vezes suando frio até, numa reação a essa noradrenalina, que esse tremor com a mão suada, gelada, é uma reação que nós temos a noradrenalina, mas geralmente é depois que a ameaça passou, tá? Mas realmente o organismo ele entra num estado de aceleração muito grande. A parte mental, a parte nervosa também está acelerada, tá? O teu pensamento ele está mais rápido, a tua percepção está mais aguçada, que é para te preparar justamente para aquela situação de fuga, ou de luta. Isso é o estresse. Tá? Quando isso acontece, você está estressado. Pensa numa vara verde. Você pegou a vara e envergou. Tá? Você envergou a vara. Passou o perigo, você resolveu a ameaça, relaxou. Passou. Isso seria uma reação natural de estresse. Tá? Surgiu outro problema. Tá? Você bateu o carro hoje, chegou no trabalho, tinha um problema com um cliente, por exemplo. Tensionou, estressou outra vez. Foi lá, resolveu com o cliente, tranquilizou. Tá? Se a gente lidasse todos os dias assim com o estresse, seria ótimo. Esse sinal de alarme, resolver e sair, está dentro do script, vamos dizer assim, está dentro do esperado, está dentro do saudável. Tá? Agora, qual que é o problema? Pensa no bater no carro. Tá? Resolve ali? Não resolve. Então, assim, são os primeiros passos, vai lá pegar a placa, trocar informação, liga para a seguradora e vai por aí fora. Aí tem o conserto do carro, aí o outro não quer pagar, aí o conserto atrasa, você tem problemas porque você está sem o carro, está sem mobilidade, né, perdeu compromissos ou coisas assim. Toda vez que você voltar nesse assunto, por ter batido o carro, é uma nova reação dessa. E é um novo consumo de energia que vai embora. Tá? Então o organismo ele vai começar a entrar e sair nesse estado o tempo todo. Tá? Se isso se mantiver e você começar a gastar mais energia do que você consegue repor, você vai começar a ficar doente. Tá? E aí entra uma coisa que é brilhante da natureza. Tá? O que acontece? As primeiras patologias que aparecem em relação ao estresse, elas são ligadas diretamente à pele. Boa parte das doenças de pele, elas são oriundas do estresse, elas são intimamente ligadas ao estresse, mas não tem nem causa biológico-física, tá? Psoríase, alguns tipos de dermatite, acne tardia. Por que dá esse problema de pele e ele é o primeiro a aparecer? Eu tenho para mim que a natureza é muito sábia, se está na pele é para você ver. Tá? Agora, um corpo que fica constantemente entrando em aceleração, o que é que vai acontecer com ele? Ele entra no metabolismo muito mais acelerado. Então imagina suas glândulas sebáceas no couro cabeludo e no rosto trabalhando uma velocidade muito grande. Aquilo vai gerar sebo, vai gerar oleosidade na sua pele. Por isso que estressado tem pele ruim, tem espinhas muitas vezes, tem caspa, ou tem outros problemas de dermatite no couro cabeludo. Tá? Já é um sinal de que você está passando do limite. Essas primeiras doenças que nós temos em relação ao estresse, elas estão muito ligadas a, olha, presta atenção, você pode desenvolver uma gastrite nervosa,
vai parar lá num gasto para tratar, né? Geralmente eles vão falar dessas questões do estresse, e vão passar o que para você se você começar a ficar doente, né? Se você está muito estressado, você tem um afastamento de 15 dias, tá? Stress Tabs, que é basicamente complexo vitamínico, são vitaminas que você toma, e muitas vezes recomendo fluoxetina, porque o estresse, ele tem aquela coisa de você ir numa grande aceleração, e quando você cai, né, você sai dessa aceleração do corpo, você deprime, né? Então, o médico, até por hábito, né, essa coisa da medicalização muito automática, ele já imediatamente já receita fluoxetina antes de perguntar se a pessoa pode ter uma mudança aí de estilo de vida, tá? Então, assim, no geral, o que são esses fatos ordinários no dia a dia? Necessidades não satisfeitas. Então, por exemplo, não fica pulando a hora do almoço. A hora do almoço não é só para comer, é para comer e descansar. Então, assim, comer e descansar durante um dia de trabalho não é um luxo, é uma necessidade. Se você fizer isso, você está minando as suas capacidades de enfrentamento. Você está aumentando o seu estresse e não diminuindo. Não se iluda que dessa forma você vai produzir mais. Então, não deixa de satisfazer nenhuma necessidade. O que é necessidade tem que ser prioridade para que você trabalhe bem, para que você viva bem, para que você seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom namorado, namorada, enfim. Você precisa ter necessidades atendidas para ser uma boa pessoa, tá? Incompatibilidade de necessidades, né? Então, assim, num relacionamento, ela quer casar, ele quer uma relação aberta, vai dar estresse, tá? Esses dois não vão funcionar juntos. São coisas também que a gente pode encontrar incompatibilidade no trabalho. Esse trabalho não atende aquilo que eu espero, à minha necessidade, tá? Então, tentar evitar essas incompatibilidades ou procurar resolvê-las, tá? Desafios. Desafio é muito bom, né? Agora, é o que eu falei, tem que manter o nível de estresse no estresse normal, para que você consiga ir bem no desafio. Desafios muito exigentes podem causar um problema de estresse maior, tá? Situações que exigem habilidades acima da que nós temos, é aquele alto desafio, quer dizer, eu preciso resolver alguma coisa que eu não estou acostumado, né? Que eu não tenho conhecimento para fazê-lo. Isso é bastante estressante. Nesses casos, você pode inclusive pedir ajuda, porque o estressado tem essa mania também, muitas vezes, de resolver tudo sozinho. A gente vive num mundo muito competitivo, principalmente no trabalho, então a gente acha muitas vezes que a gente não pode compartilhar, não pode pedir ajuda, não pode esticar a mão, mas é necessário que a gente o faça, tá? Ou situações que estejam impedindo você de mostrar suas habilidades, de mostrar o seu talento, de mostrar o seu conhecimento, geralmente está muito ligado ao trabalho também, porque a gente quer fazer, quer render, quer produzir, e a gente não consegue, tá? Claro, eu estou dando uma geral aqui, mas você pode encarar as questões aí de fato ordinário, como aquele pneu furado, tomar chuva enquanto você está indo para o trabalho, perder o ônibus, qualquer desses pequenos eventos, eles acabam atrapalhando a gente, tá? Então, resolver, né, ter atitudes preventivas, né, já ter um entendimento de que eu preciso atender uma série de coisas que precisam ser prioridades antes do meu trabalho, como sono, como alimentação, as minhas necessidades têm que estar bem atendidas, para que eu tenha vida, work-life balance, quer dizer, o equilíbrio entre a sua vida e o seu trabalho. Para que você trabalha? É para ter uma vida ruim? É para sofrer o tempo todo? Para se dedicar 12, 14 horas? Às vezes tem gente que trabalha até mais para ter um pouco retorno. Para quem que você está vivendo? É só para o seu trabalho? É só para os estressores ou é para você também? Se colocar em primeiro lugar, nesse caso, não é egoísmo, é saúde. Então você precisa ter essa prioridade de entender que o trabalho ele tem que te proporcionar uma boa vida. Eu não consigo ter isso no meu trabalho atual. Então é hora de você se mexer para arrumar outro. Se qualifique, comece a mandar currículos, se você não tem espaço no seu atual trabalho, para cuidar da tua própria saúde, isso é um claro indicador que você precisa trocar de trabalho, tá? Porque lá na frente o estresse pode cobrar um preço muito alto e você não vai ter nem esse trabalho nem outro, podendo ter consequências aí graves para a saúde, como a gente já vai falar, tá? Então é bem isso, ter limites. Tem gente que leva trabalho para casa, não leve, tá?
O momento de lazer é um momento de lazer, um momento de descanso, um momento de descanso. O trabalho ele não tem que estar presente lá, porque senão você vai criar outros estressores. Então você trabalha em casa, a tua mulher ou teu marido começam a reclamar, os filhos começam a pedir por atenção porque você não dá, você começa a prejudicar também outras áreas que são tão importantes ou mais importantes na sua vida do que o trabalho, tá? O trabalho ele tem importância, ele é muito importante, mas ele não pode ser prioritário em relação à tua saúde física e à tua saúde mental, tá? Mas cuidado com as relações também, porque estresse estraga as relações, tá? A gente está aqui falando de estresse, mas eu esqueci até falar de comentar com vocês a origem do nome, tá? Estresse, ou estresse em português, não é uma palavra da área de saúde. O estresse é uma palavra da área da física. As indústrias fazem testes de estresse com produtos. Por exemplo, se você está sentado numa cadeira agora, provavelmente essa cadeira ela foi testada, ela passou por um teste de estresse. Então foi colocado peso sobre essa cadeira para ver até onde ela aguentava. Então a tua carteira aí, a tua cadeira, ela aguentou até 500 quilos, tá? Então é o nível de estresse que ela suporta. Tá? Por isso que eu dei o exemplo da vara. Quando eu torço a vara verde, né, e ela começa a tremer, significa que ela está estressada, né? Ela está tensionada. Né? Por isso que o Hans Selye, que é o médico autor que cravou essa terminologia do estresse, é um médico descobridor do estresse, usou essa terminologia. Porque a gente faz exatamente a mesma coisa com o corpo e com a nossa própria psique. A gente estica, a gente tensiona até o último limite, né, até onde não dá para aguentar mais. No geral, o que a gente observa é que as pessoas arrebentam, ficam doentes, né, tanto física como psicologicamente doentes. Isso significa que essa vara está quebrando, está se rompendo, né? Ou seja, o estresse está ganhando a briga e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, assim, o Hans Selye, ele dividiu o estresse em 3 fases. E é muito fácil você identificar as 3 fases. A única fase que é realmente saudável é a primeira, que é o alarme, que é o que a gente viu agora há pouco no fato extraordinário, né? Então você tem o alarme. Então, assim, o que acontece? É o cérebro preparando o corpo para o ataque, para a ameaça. Tá? Como a gente viu, você vai lá, faz o enfrentamento, saiu, acabou. Ah, legal, está dentro do saudável até que isso aconteça de novo. Vai acontecer alguns alarmes durante o teu dia, a tua semana e teu mês? Vai, é evidente que vai. Só que a gente tem que ter o entendimento que você tem energia suficiente para todos. Da mesma forma, voltando ao nosso exemplo lá com o dinheiro no começo, assim como você tem que ter dinheiro para pagar todas as contas. Tá? É mais ou menos isso que você tem que entender. Os enfrentamentos que você tem que ter, que você vai ter no dia a dia, você tem que ter essa questão aí de conseguir ter a energia suficiente para o enfrentamento. Tá? Mas a gente sabe que não é isso que acontece no geral. No geral, as pessoas estão na segunda fase, que é a fase de resistência. Tá? Primeira, alarme. Segunda, resistência. Então, assim, aquilo que causa, os fatores causadores de estresse, ou seja, os estressores, bater um carro, o problema no casamento, o conflito com o chefe, né, a cobrança no trabalho, isso tudo são os estressores, ou fatores causadores de estresse. Tá? Se a gente acumula muitos desses estressores, né, ou seja, a gente acumula mais estressores do que a gente dá conta, do que a gente consegue resolver, a gente entra em resistência. Como é que você identifica? É o teu corpo se adaptando ao estado de aceleração do estresse. Então, o teu organismo ele vai estar altamente acelerado, o teu metabolismo também, você vai estar sempre correndo, você vai estar sempre com pressa, sempre irritadiço, porque como mexe com a questão neurohormonal, os hormônios eles começam a ficar bagunçados no estressado, como muitas mulheres passam por esse turbilhão hormonal no período de TPM, qualquer pessoa estressada pode ter algum tipo de reação muito semelhante. Porque os hormônios eles realmente vão ficar em ebulição, principalmente a testosterona que causa irritação e evidentemente que vai mexer com você. Tá? Então o que acontece? O organismo se adapta a essa situação de aceleração. Então você vai estar constantemente, olha que perigo, com pressão alta, com atividade mental acelerada, batimento cardíaco acelerado, metabolismo acelerado. Então assim,
você entra nesse estado mental e físico de estar sempre na correria, para ser muito claro. Tá? Ou você está sempre correndo no trabalho, ou você está sempre irritadíssimo, e quando você está em casa, você não relaxa. Por que você não consegue relaxar nem quando você sai do trabalho? Tá? Porque você fica lá naquela coisa da aceleração. Então você não para quieto. Tem gente que vai tentar dormir e não consegue. Por que não consegue dormir? Como é que você vai dormir com pressão alta, que é uma coisa que você não sente, mas está muito alta, e está mantendo o teu batimento cardíaco lá, sei lá, 100, 120, 150 por minuto? Nós, em estágio de relaxamento, temos batimento cardíaco de 80. Para dormir, ele tem que reduzir a 60. Então, por isso que o estressado ele não dorme, porque ele perde essa capacidade de desacelerar, de relaxar. A pessoa fica lá na cama, fritando que nem um bolinho para lá e para cá, e não consegue dormir. Tá? E aí você vai estar se perguntando o seguinte, mas então até onde vai isso? Então eu estou aqui gastando mais energia do que eu tenho, como se eu estivesse gastando dinheiro do cheque especial e não o meu mais. Aonde que isso vai parar? No cheque especial você fica insolvente. Não tem mais nem o seu dinheiro e nem o dinheiro do limite que você tinha. Tá? Isso a gente pode comparar com a exaustão do estresse, que é a terceira fase. Tá? Alguns médicos chamam de estafa, ou esgotamento. Tá? Mas o fato é que essa excitação fisiológica ela para, porque o organismo ele perde energia para reagir. O tanque do teu carro está vazio. Tá? Neste estado, nós temos predisposição a ter doenças graves. E aí é que a acumulação do estresse ele começa a pegar. Tá? Por quê? Porque ele vai... você não tem mais esse enfrentamento e você vai estar associando todo esse estilo de vida, por exemplo, com uma alimentação. Então, um colesterol muito alto, falta de sono, o organismo ele vai cobrar. Então, ele começa a ficar suscetível a uma doença mais grave. Então, você trabalhou exaustivamente dos 20 aos 40, dos 20 aos 50, num estado de alta aceleração, dormindo mal, comendo mal, você pode ter um AVC, você pode desenvolver uma série de doenças coronárias, doenças cardíacas, das artérias, pulmonares, se estiver associado com fumo ou com outros hábitos ruins, é pior ainda. Tá? O organismo ele tem um tempo de vida. O estresse ele envelhece. Então a pessoa que está no estado de estresse em exaustão constantemente, ela vai envelhecendo, ela vai envelhecendo. Eu tive um aluno estressado uma vez, que ele sempre chegava muito acelerado na aula, muito preocupado com o que estava acontecendo. Você via claramente que ele estava num estado de resistência. Um belo dia, esse aluno entrou em sala de aula, ele deu 3, 4 passos lá dentro e caiu. Caiu, ele teve que chamar o bombeiro para tirar o aluno da sala de aula, porque ele estava muito mal. E eu não vi mais. Eu acho que ele teve algum problema realmente mais sério e teve que parar de estudar ou de trabalhar. E esse é um grande problema da exaustão também. Porque o médico ele pode dizer para você, ou você para de trabalhar ou você vai morrer. E muitas vezes ele não vai estar mentindo. E você já pode ter comprometido casamento, família, outros aspectos da sua vida que você abandonou ou não teve o manejo, não teve o cuidado ideal para fazê-lo, e aquilo vai também te frustrando, te piorando o quadro de estresse. Tá? Há pessoas que morrem de forma súbita em razão do estresse, a morte súbita, como aqueles jogadores há uns 10, 15 anos atrás, um de Camarões, salvo engano, que morreu em campo, e fizeram toxicológico, examinaram o coração, o atleta não tinha nada. Eu sempre tive para mim que ele morreu efetivamente por conta de estresse, tá? Então, assim, tomem cuidado, porque realmente é uma coisa que se acumula ao longo da vida, tá? Volto a falar do work-life balance, quer dizer, você tem que ter equilíbrio entre a sua vida, o autocuidado, que é uma coisa que a gente estimula também na psicoterapia, para você poder ter essa capacidade, esse manejo na hora de trabalhar o teu próprio estresse, tá? Cuidado. Então, assim, como o estresse ele não é uma doença em si, ele só se torna doença em níveis mais altos, como a gente encontra lá no CID, o que nós temos que fazer? Prevenir. Então, assim, a própria psicoterapia, ela trabalha no quê? Então, assim, na mudança do teu estilo de vida, na estimulação desse work-life balance, você desenvolver aí um equilíbrio entre a tua vida pessoal e a tua vida profissional, a fim de evitar o burnout,
E claro, a gente vai ajudando o paciente a ter, por exemplo, trabalhar os conflitos dentro do trabalho, trabalhar os conflitos em casa, né? Aprender a falar não é uma coisa muito comum que a gente tem que fazer com o paciente estressado, porque o estressado ele diz sim para tudo no trabalho, para sim para todo mundo, ele quer resolver tudo na família, no trabalho, nos problemas, se sente muito culpado quando não está trabalhando. Da experiência clínica que eu tenho, quando um paciente ele consegue atingir um trabalho onde ele trabalha menos para ganhar mais, né? Ou ele fez ele trabalhou rapidamente num dia e ganhou bem por isso, né? Eles se sentem culpados. É natural sentir essa culpa, né, para quem passou muito tempo estressado, mas a gente não deve se culpar. Tá? Se você atingir um nível profissional onde você trabalha pouco e ganha bem, é mérito seu. Né? As empresas não são tontas. Ninguém vai ficar te pagando dinheiro para você não trabalhar, né? Ou para você não trabalhar direito. Então não tem por que nutrir esse tipo de culpa. Né? Então a gente trabalha muito essa questão da culpa, do dizer não, de não ficar acumulando estressores, porque a melhor maneira de combater o estresse, pessoal, é eliminar os estressores, é tirar da frente aquilo que está estressando. Tá? Aquilo que você não pode lidar, você vai ter que ter aquela coisa do adiamento. E a gente também tem que trabalhar a questão da ansiedade no trabalho, porque a ansiedade para resolver o estresse muitas vezes piora o quadro. Tá? Outro ponto importante da psicoterapia é a questão da depressão. Como eu falei, é uma coisa parecida até com cocaína, porque a pessoa entra naquele estado de excitação e de repente, pum, ela cai. E ela deprime, se sente mal, mal profissional, uma mamãe, um mau pai, uma pessoa ruim, uma pessoa incompetente. Isso tudo é fruto da questão emocional. Isso raramente está ligado a uma questão da realidade daquela pessoa. Ela que está se enxergando dessa forma. Então tem que ter aquele trabalho da pessoa também reformular a autoimagem. A pessoa passar a se ver mais como uma pessoa que trabalha, que é competente, que tem resultados, que tem qualidades, que tem defeitos e que tem limitações físicas e emocionais. Isto eu posso e eu dou conta, isto eu não posso e eu não dou conta. Eu não posso ir querer na academia e querer levantar 1000 quilos de uma vez, porque não tenho condição para isso. Então, reconhecer também os próprios limites faz parte desse aspecto, tá? Que a gente atua na psicoterapia. E, ainda dentro da psicoterapia, para a gente poder finalizar a nossa palestra, vamos falar um pouco da prevenção, porque prevenção também é uma questão a ser trabalhada na psicoterapia, porque o que é a prevenção do estresse? É a mudança do estilo de vida, efetivamente. Tá? Então, o que nós precisamos? Primeiro, não reprimir instintos. Os instintos são básicos do ser humano. Nós temos sexualidade, nós sentimos raiva, nós temos a nossa agressividade, e isso precisa ser trabalhado de forma adequada. Tá? Eu brinco com os alunos, não é para você sair batendo no chefe e em clientes por aí. Tá? Não reprimir instinto significa poder extravasar isso de uma forma saudável, apropriada e adequada. Então, assim, se você quer falar alguma coisa para alguém, diga. E diga logo. E diga de uma maneira adequada, apropriada, de forma construtiva. Ficar engolindo para você soltar lá na frente, vai dar aquela explosão. E aí você vai causar uma briga, vai provocar um conflito, aquilo vai virar um estressor. Tá? Mas eu quero gritar, eu quero berrar. Uma vez um aluno meu nessa aula ele falou assim, uma vez eu parei o carro no canteiro, subi no canteiro lá, larguei o carro no acostamento e fiquei gritando ali uns 5 minutos até me aliviar. Os alunos riram na sala de aula, mas que cara louco. Eu acho que louco é o cara que fica dentro do carro, brigando, se estressando com o vizinho ali, arrumando confusão, ou ficando muito apressadamente naquela coisa de costurar e provocar um acidente. Às vezes o grito, fecha o vidro do carro, grita, extravasa, põe para fora, se preciso for, vai fazer uma arte marcial, boxe, coloque isso para fora para você não ter esse tipo de problema. A sexualidade é um instinto também. Os alunos brincam comigo, professor, transar ajuda? Pô, ajuda caramba. Tá? Faz parte do ser humano. Eu não estou aqui para discutir questões de dogmas religiosos, nem questões morais. Mas uma vida sexual saudável, não estou falando uma vida sexual
promíscua ou exacerbada, né? Você pode ser monogâmico ou não, você pode ter vários parceiros ou parceiras, né? Desde que você tome o devido cuidado de usar preservativo e métodos contraceptivos e respeitar, evidentemente, a individualidade e a afetividade alheia, né? Não mentir, não enganar, não ludibriar ninguém, está dentro e tem que ser feito, né? Tudo aquilo que não causa nenhum prejuízo de ordem emocional nem a você, nem a outra pessoa, está dentro daquilo que é saudável dentro da sexualidade, pode ser praticado e deve ser praticado para aliviar o estresse, sim, tá? E se enriquecer essa sexualidade com boas doses de carinho, num relacionamento bacana, né, com trocas interessantes, melhor ainda, tá? O segundo ponto, alimentação adequada. Se preciso for, vá a uma nutricionista, né, coloque ou um nutricionista, coloque o seu problema para ver qual a melhor forma que você pode comer. Agora, nós já temos também conhecimento suficiente para saber que a gente tem que comer o mínimo possível, se possível, nenhum tipo de comida industrializada. Ah, mas eu gosto, eu quero comer, tal. Come em pequenas quantidades, sem exagero. Ah, eu quero ir no McDonald's, vai, mas vai uma vez, né, ou outra, né? Não é uma coisa para você fazer uma constante do teu almoço, né? Preferir produtos integrais, né? Pode abusar de fruta, das verduras, dos legumes, desde que você não tem nenhum tipo de restrição. A carne vermelha, a gordura animal, a gente tem que ter parcimônia, né? Então, aquilo que a gente tem de bom conhecimento, né, de comer de forma saudável, é uma coisa que ajuda muito, porque a reposição de energia depende, obviamente, diretamente da nossa alimentação, né? Quando você come coisas muito gordurosas, né, industrializadas, no geral são comidas ricas não só em gordura, como gordura trans, essas gorduras artificiais, vamos dizer assim, aquilo realmente aumenta o teu colesterol, aumenta o risco de você ter problemas mais graves se você somar isso ao estresse. E o açúcar, né? Então, assim, são comidas pouco nutritivas que não te dão energia, quebra esse mito que açúcar gera energia. O que o açúcar vira é gordura imediatamente no organismo. Açúcar refinado não tem nenhuma função nutricional, né? Então, álcool, açúcar, são coisas que viram gordura imediatamente, sem nenhum tipo de valor nutricional. Só vai te causar gordura e colesterol. Então, você tem que ter cuidado. Ah, mas eu gosto da minha cervejinha, eu gosto do meu vinhozinho. Eu também gosto, tá? Mas a gente precisa fazer isso de forma parcimoniosa. Então, no teu final de semana, né? Evitando os exageros, ainda que uma vez ou outra a gente sabe que a gente pode exagerar. Pelo menos no dia a dia, tem que ter uma alimentação adequada e saudável, tá? Movimento, não tem escapatória. A atividade física ela é fundamental para a manutenção do teu estresse. Ao contrário do que você pode imaginar, ela vai fazer com que você tenha mais energia e não menos, né? O sedentário, ele se cansa muito mais rapidamente, ele tem, vamos dizer assim, uma barra, né, de energia, como aquelas que a gente vê no videogame, mais curtinha, né? A pessoa que faz atividade física tem uma barra de energia muito mais longa, uma pessoa que consegue acumular mais energia, tá? Por que isso acontece? Primeiro, porque a atividade física faz você dormir melhor, né? Aquela coisa de você ficar meio que com sono, não conseguir dormir porque a cabeça está acelerada. A atividade física ajuda pelo cansaço mesmo que ela provoca, tá? Mas a atividade física, principalmente aeróbica, ela produz serotonina e dopamina, que é basicamente o que faz um antidepressivo, né? Sem contar que uma atividade física vai deixar você em forma, vai melhorar a tua autoestima. Para pessoas que correm, vão ultrapassando os limites, vão ganhando autoestima, né? Vão ganhando motivação, tem gente que vicia em corrida. Por que as pessoas se viciam em corrida? Porque serotonina e dopamina causam sensação de recompensa, sensação de prazer, né? Então é muito possível que você descubra, né? Agora, não faça da atividade física um fator estressor. Se você não gosta de academia, não faça academia. Ah, mas eu não gosto de nenhuma atividade física. Pô, pelo menos uma caminhada você tem que dar. Tá? Meia hora por dia de uma caminhada, você já deixou de ser sedentário, tá? E tem aquelas estratégias, então desce 2, 3 pontos antes do ônibus para ir caminhando um pouquinho, evita elevador e escada rolante, vai de escada,
aqueles locais mais próximos que você costuma ir de carro, você pode ir a pé, né? Com isso você vai ter aí um número de passos, né? E de uma meia hora aí de caminhada, pelo menos para te remover do sedentarismo, tá? Para atividades de física de mais impacto, né? Que exigem mais organismo, é muito importante que você consulte um médico para saber se você está apto ou não a fazer esse tipo de atividade, tá? E se por um lado nós temos o movimento, a nossa quarta abordagem aqui é o relaxamento. E como eu falei do horário de almoço, a hora de almoço é sagrada e não é só pela alimentação, é pelo descanso, né? Não dá para trabalhar muitas horas seguidas, né? Então, assim, a gente tem que começar a habituar o organismo a entender também o que é o tempo de comer, o que é o tempo de dormir, né? Então, assim, passa até também, não só pela questão, gente, do dormir ou do sono, passa a questão das folgas. O que você faz no momento de folga? Né? O teu trabalho tem que te proporcionar folgas legais para você relaxar. Então, eu quero ficar com a família, eu quero ser com os meus filhos, né? Eu quero ir no shopping passear, eu quero jogar bola. Né? Você tem que ter esses momentos de lazer. Não deixe o trabalho invadir, ou seus estressores invadirem seus momentos de relaxamento e de lazer. Tá? Férias, final de semana, feriados ou qualquer outro momento de folga é para relaxar e descansar. Não é para trabalhar. É ridículo uma pessoa, um cara, sei lá, de sunga na praia com o notebook no quiosque. Quer dizer, não está nem trabalhando e não está nem descansando. Então, ele não vai produzir no trabalho, que é o objetivo dele naquele momento, e também não vai descansar, que é o que ele deveria estar fazendo. Fica ali no meio do caminho, um paradoxo, sem o menor sentido. Tá? Tudo isso, o lazer que você vivencia, ele também ajuda a repor energia e você a criar gosto pelo trabalho. Por quê? Isso leva a gente ao próximo ponto, que é o sentido da vida. A pessoa mais estressada é aquela que perdeu aquele que existencial. Para que eu estou trabalhando aqui? Para que serve meu trabalho? Meu trabalho ele tem um impacto legal na minha vida, na vida dos outros, na empresa, para a sociedade. Quer dizer, se você está começando a se questionar muito nessa questão existencial, né, isso também é uma coisa importante a se ver em psicoterapia, até para você achar esse sentido, mas o teu estresse vai estar muito maior. Tá? É o que eu falo para os alunos. Pô, se você está num curso que é o que você quer, o que você sonha, eu quero trabalhar com isso, eu tenho gosto de estudar isso, né? É sacrificado fazer a faculdade? Mas é muito menos estressante do que aquele que está ali, sei lá, fazendo administração porque não sabe o que quer, ou fazendo um outro curso porque o pai falou que era o melhor, né? Então, essas pessoas não têm, quando você não tem sentido nas suas atividades, tua vida perde sentido, né? E aí realmente o nível de estresse aumenta muito, tá? E a depressão também, porque a falta de sentido da vida, né? A falta de razão existencial deprime, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso também, tá? E por fim, o ritmo biológico. O ritmo biológico é uma coisa que eu vejo realmente que ele é difícil. Por quê? Olha só, por que a gente entra na resistência, tá? A gente entra na resistência porque a gente adapta o organismo a uma aceleração muito grande. Né? Se a gente fizer o contrário, se a gente tiver um ritmo de vida bem estabelecido, né? Então assim, horário certinho para comer, horário certinho para dormir, o horário de ir para academia, né? Se você conseguir regrar, o teu organismo vai entrar na regra, da mesma forma que ele entra na resistência do estresse. Tá? Não se cobra perfeição, não seja perfeccionista também. Né? Tem gente que tem um estilo de vida que não tem muito horário fixo, por exemplo. Né? Mas dentro do possível, se você puder ter algumas rotinas, pelo menos, já ajuda bastante. Né? Então vejam só, gente. 1, 2, 3, 4, são 6 itens só. Não reprimir instintos, alimentação adequada, movimento, relaxamento, sentido da vida e ritmo biológico. São coisas que a gente pode fazer. Se você precisa de ajuda, vá à psicoterapia, peça ajuda, né? Principalmente se você já tem burnout ou outros prejuízos em áreas da tua vida, para que você possa combater isso de forma adequada. Tá? Eu espero que isso tenha aqui esclarecido, a palestra tenha esclarecido algumas coisas nesse sentido. Mas a prevenção em si, que eu destaquei para vocês agora, é uma coisa que todo mundo pode fazer.
E é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Não é esse bicho de sete cabeças, você comer direito, dormir direito. Ah, eu durmo um pouco mesmo, não tem tempo tal. Mas então tem que ter qualidade naquelas horas de sono que já estão reduzidas, né? Tem que ter um outro descanso, lazer, como eu comentei com vocês, tá? E por aí vai, gente. Tá? É isso. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. É um prazer falar a vocês uma vez mais, ainda que não tenha dado certo da primeira vez, tá? Vocês estão vendo isso aqui pelo YouTube, mas vocês têm aí acesso às minhas redes sociais, né? Onde vocês têm o meu contato, o meu celular, mas podem entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook, né? Pelo caminho onde você acha melhor. E aí, se for, a gente bate um papo mais profundamente, tá bem? Muito obrigado pela tua atenção mais uma vez e até a próxima palestra. Um abraço.